Adoro! Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui para mim e dessa vez é lá do canal do Lesk. Eu já vi um vídeo desse canal e eu estaria vendo agora a respeito aqui de o capítulo final da história de Team Fortress, né? É explicado por um imbecil. Bora dar uma olhada naquele e-mail de que muito tempo para vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está aqui, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área. Dedicado a Rick May, um baita soldado. Badlands, Novo México. Sete anos depois. No Instituto Correcional das Badlands, um guarda pratica sua mira nos abutres do deserto, pois é tudo que restou para atirar. Antigamente era muito mais movimentado, toda semana uns 3 ou 4 prisioneiros tentavam escapar. Mas tudo mudou quando ele chegou. Eu sinto muito, muito mesmo. E eu não tô pedindo desculpa só porque você vai me matar, eu realmente sinto muito. Eu não sabia que você mexia com cartas, mas agora eu sei que essa é a sua parada. Depois dessa. E também sei que você faz coisas terríveis com quem cruza contigo e eu não quero ser uma dessas pessoas. E é por isso que eu tô aqui pedindo desculpas. Segura aí, Tibor. Sabe, Diego, dizem que dor é a fraqueza deixando o corpo. Pain is weakness leaving the body. Mas tá mais pra agonia entrando nele. Vem cá. Deixa eu te mostrar. Nesses 7 anos que se passaram, Merasmus finalmente encontrou seu lugar. Finalmente adquiriu respeito e finalmente vive em paz longe do Soldier. Mas isso acaba agora. O maior pesadelo do mago tá de volta na sua vida. E ele trouxe companhia, sua esposa Zana. Merasmus não a conhece, mas sabendo do que o Soldier é capaz, se sentiu ainda mais intimidado pela pessoa que ousou se casar com um maníaco. Infelizmente, T-Bone, seu companheiro de cela, não faz ideia de com quem está lidando. Pescoço Vai lá, meu bem, você consegue. quebrado! Os últimos anos foram bons pra todo mundo. Soldier e Zana não apenas se casaram, como também tiveram 2 filhos. E agora a família toda invadiu a cadeia pra libertar o Merasmus. Pois algo grande vai acontecer. Algo que eles não podem fazer sem a ajuda do mago. Que fica emocionado por finalmente ser convidado pra Team Fortress. Só que não, eles vieram só porque precisam de uma babá. Naturalmente, Merasmus não quer fugir do local onde ele finalmente conquistou respeito, e se anima ao ouvir que os guardas estão vindo para expulsar os invasores. O problema é que esse som não é dos guardas, e sim da máfia coreana. Acontece que o Soldier emprestou dinheiro da máfia usando o nome do Merasmus, e agora eles estão vindo buscá-lo. Mas por que o Soldier precisava desse dinheiro? Bom, tudo começa no fim da guerra contra os mercenários clássicos. Eles são Team Fortress, e você está morto. Enquanto Pollen fazia seu monólogo final, o Soldier enfatizava pro Heavy que ele vai engravidar sua irmã, inclusive pedindo a mão de Zana em casamento, o que o Heavy obviamente recusa. Mas de nada importa, os dois se amam e vão fazer um filho aqui e agora mesmo. O Heavy tenta convencer sua irmã de que o Soldier não é a pessoa certa, que ele nem sequer pode a sustentar porque ele vive em uma caverna. O Soldier retruca dizendo que não entende o porquê todos acharem que ele é pobre. Ele realmente vive em uma caverna, mas apenas para defender todo o ouro que ela guarda, e assim ninguém pode roubar. Mas o Heavy logo nota que isso não é ouro. É austrálio. Miss Pollen imediatamente rouba o pedaço de metal e pergunta ao Soldier onde pode conseguir mais para levar a administradora. Ninguém imaginava que tinha mais austrálio, então se a equipe de Pollen encontrá-la, pode até conseguir uma promoção, pode se tornar a segunda no comando. Saxton Hale, que também estava na batalha final, pouco se importa com o assunto dos mercenários, pois agora ele sabe muito bem o que é mais precioso e o que ele precisa fazer da sua vida.
Ele precisa reconquistar a Menko. Mas agora ele tem um plano. Já que a CEO é só uma garotinha, ele vai treinar o Scout, que também é uma garotinha, pra lutar no seu lugar. O treinamento será pesado, pode até ser que ela não aguente, mas com perseverança o suficiente vai ser possível recuperar a Menko. A Meg foi embora. Mas não importa, a Menko não vai se recuperar sozinha. Nesse momento, Bidwell encontra o avião que trouxe os mercenários e o rouba sem pensar duas vezes. Eles estariam presos naquele lugar se não fosse pelo Sniper, que encontrou um avião todo fudido, mas que será o suficiente para levá-los de volta. Já no local, Pauline tenta convencer a recepcionista a deixá-la ver a administradora, enquanto um homem muito suspeito anda pelo segundo andar. A mulher resiste, pois não conhece os mercenários e nem entende o valor do austrálio. Por sorte, o Angie intervém, avisando que eles são seus amigos e que eles precisam entrar. Já lá dentro, Del e Pauline têm uma conversa profunda, na qual inclusive é revelado que o primeiro nome de Pauline é Flo. Del avisa que encontrar mais austrálio também traz mais problemas. Flo retruca dizendo que apenas cumpriu ordens e que ninguém esperava que a sua equipe fosse capaz de fazer o que fez. Ela dedicou toda a sua vida a esse projeto. E independente de qual for o grande plano ou plano maligno que a administradora tem em mente, ela quer estar do seu lado. Del compreende, a entregando um candeeiro e uma chave e apontando a direção onde Ellen se encontra. Mas ele não vai junto. Durante todos esses anos, seu avô e seu pai também trabalharam para a administradora. E se nenhum dos dois jamais pisou naquela sala, deve haver um motivo. No caminho, o Scout comenta com a Flo que durante a viagem à Sibéria ele teve uma conversa com uma versão dela em miniatura, que o incentivou a nunca desistir, não importa o quanto ele seja esnobado ou diminuído, pois eventualmente Pauline perceberia que ele é seu amor verdadeiro. Porém, ele tem pensado que talvez essa mini Pauline tivesse errado, porque tem tipo umas 80 milhões de mulheres no mundo, não é possível que não tenha uma que o ame sem que precise se humilhar dessa forma. Flo responde dizendo que estatisticamente a maioria dessas 80 milhões de mulheres são muito mais gostosas que ela, e assim os dois entram em acordo. E eles também concordam que você tem que se inscrever no canal agora. Vai, você já assistiu 6 minutos de vídeo, você vai assistir o resto também. Tem a outra parte da história e tem vídeo de TF2, enfim, se inscreve aí. No fim do caminho, Pauline hesita por um instante. Talvez o Angie esteja certo, talvez ela não queira ver o que tem atrás da porta. Não, vamos descobrir de uma vez por todas. Desculpe deixá-la esperando. Na residência Mann, anos atrás, uma figura misteriosa aparece dizendo que veio atrás da vaga como governanta. A mulher da casa acabou de morrer dando à luz a trigêmeos, e a vaga ainda nem foi anunciada, mas de alguma forma essa mulher já está aqui para cumprir esse papel. Zephaniah Mann, que esculpia sua cabeça sobre a estátua do pensador de Auguste Rodin, é avisado da mulher que exercerá a função, e a leva para um passeio na propriedade. Antes de mais nada, ele pergunta se a mulher sabe quem ele é. Não. Eu deveria? Ele então explica qual será a função da governanta na mansão. Ela precisará endurecer seu coração e apresentar uma brutalidade inacreditável para com seu filho. Se ele precisar odiá-la, que seja. Um herdeiro da família Mann não pode ser mimado. Ele precisa ser moldado. Mas como assim, filho? Zephaniah não foi pai de 2 crianças? A família Mann tem uma linhagem de sucesso em diversos ramos, mas cada um dos descendentes só obteve sucesso quando era o único Mann ativo. Seu avô, Ebenezer Mann, magnata naval, era o caçula de 5 filhos, mas todos... Olha, eu vou te falar uma parada. Esse jogo aqui, apesar de eu não conhecer, e já teve gente até me zoando nos comentários, não tem problema, sou obrigado a conhecer tudo. Mas, cara, pelos vídeos que eu já vi, e até pelo filme também, né, dá pra facilmente fazer uma série animada disso aqui, boa. Ah, mas não tem como? Tem. Não fizeram de Amogus, por exemplo? Tá ligado? Amogus que não tá nem tão relevante quanto há 6 anos atrás, 2020, se eu não me engano, que foi quando veio, né, o jogo, não lembro agora. Mas, tipo, foi uma explosão Amogus na época. Se tivesse feito essa série que foi feita recentemente naquela época, nossa, bicho, ia ser, eu acho que mais sucesso do que hoje. E eu gostei pra caraca da série. Então, assim, eu acho que seria muito legal fazerem, se é que já não tem, eu tô falando aqui sem saber, tá? Por favor, se já tiver, me perdoem, porque eu não sou inserido nesse mundo aí, tá? Mas eu acho bem interessante essa lore dos personagens. Tudo bem que tem um filme, mas um filme você não consegue mostrar tudo que poderia mostrar e você conseguiria mostrar numa série, por exemplo.
né? Que você consegue ali esmiuçar melhor a história de cada personagem por episódio ou por temporada que seja, tá ligado? Eu acho que seria uma boa ideia. Quem sabe, né, alguém não pegue e faça isso, se é que já não estão fazendo, né? Tomara que façam, porque eu acho que é bem interessante isso aqui. E pelo pouco que esse rapaz ele tá contando, eu tô vendo como uma série, não tá animada, mas é como se fosse uma série. Tá bem legal isso aqui, tá ligado? Tá muito interessante pra quem não conhece os jogos, né? Eu até baixei aqui no computador, mas ainda não joguei. Algo me diz que quando eu começar a jogar eu vou me viciar, mas eu não quero fazer isso por enquanto. Eu tô com medo, eu não quero me viciar nessa parada não, mas assim. Mas o negócio tá maneiro, tá maneiro. Todos os seus irmãos já estavam mortos quando adquiriu sua primeira frota. Seu pai, Ezequiel Mann, magnata da Estrada de Ferro, era o filho do meio até que um incêndio ceifou a vida de suas 3 irmãs. Ele suportou a tragédia e já era milionário antes dos 17 anos de idade. Por último, Zephaniah Mann, magnata bélico, sempre foi filho único. O próximo espaço de estátua já tá reservado, mas apenas para um dos 2 filhos, Bluthart ou Redmond. A função da mulher não é matá-los, mas sim moldá-los para que se tornem campeões. E eventualmente seus instintos hereditários levarão cada um para o seu local destinado, um como uma estátua e outro como uma cova sem renome. Ela poderia matar os 2 meninos, sufocando-os enquanto dormem só para ver a cara de Zephaniah, mas isso não teria funcionado, teria? Eles nunca foram seus filhos, eles eram apenas blocos de concreto, esperando por um escultor. Durante todo esse tempo, a administradora usou o Austrálio para manter Zephaniah viva. E agora, em sua última hora de vida, ela recapitula seu plano uma última vez. Zephaniah esperava um campeão, alguém digno do seu tempo e atenção, do seu legado, do seu amor. Para o destruir, para vê-lo morrendo enquanto amaldiçoa seu nome, ela precisava certificar de que esse campeão nunca surgisse. Os 2 irmãos precisavam brigar. 27 anos após o nascimento dos meninos, Zephaniah assina um testamento garantindo boa parte da sua propriedade para Ellen, a governanta que trabalha para os Men há quase 3 décadas. A esperança do velho é que o testamento finalmente encerre essa briga sem sentido e que em seus últimos momentos ele finalmente observe seu campeão emergindo como o próximo filho digno da linhagem Men. Mas isso não vai acontecer, porque a Ellen mentiu sobre tudo. A guerra não vai ter fim, ele nunca terá um herdeiro digno, e ela garante que vai estar aqui assistindo os 2 lutarem até a morte. Ao saber da verdade, Zephaniah pergunta o porquê disso tudo. Ellen o responde sussurrando em seu ouvido algo que nunca é revelado ao público, mas que choca o velho e o mata na mesma hora. Ela deixa a sala com o cadáver do seu ex-patrão e o testamento assinado que a garante suas propriedades. Os dias são claros e felizes. A vida rotineira é ótima na mansão e diariamente Ellen visita o túmulo onde enterrou Zephaniah. Tudo está em paz. Os dias são claros e felizes. A vida rotineira é ótima na mansão e diariamente Ellen visita o túmulo onde enterrou Zephaniah. Tudo está em paz. Dou uma nota nessa parte. Os dias são claros e felizes. A vida rotineira é ótima na mansão e diariamente Ellen visita o túmulo onde enterrou Zephaniah. Tudo está em paz. Nessa noite chuvosa, um homem misterioso se aproxima da mansão, encontrando os vestígios destruídos da rotina de Ellen, uma casa vazia e pegadas que levam ao sótão, onde ela se prepara para tirar sua própria vida. O homem se apresenta, mas sem nem ouvir o que ele tem a dizer, Ellen derruba o banco que a apoia. Caraca.
Em poucos instantes ela acorda, notando que o homem cortou a corda que a enforcaria. Ela reclama dele não a ter deixado morrer, mas acontece que ele deixou, para que a pudesse trazer de volta à vida logo em seguida. Ellen sabe que esse homem é Greyman, o terceiro filho de Zephaniah, e Grey sabe que ela é Ellen, ou Emily, ou Elizabeth, ou seja qual for o nome que ela esteja usando no momento, e também sabe o que aconteceu com seu pai. Mas ele não veio atrás de vingança, e sim do cascalho milagroso que Zephaniah concedeu a Ellen em seu testamento. Ela nunca deu atenção ao metal, acreditando ser um ouro de tolo sem valor, só que não é ouro, e sim um novo elemento, capaz de estender a expectativa de vida humana até depois da própria morte. E já que ela não vê mais valor em continuar viva, poderia concedê-lo esse metal. Ellen aceita, pedindo apenas por alguns dias até que possa juntar tudo. Peraí, gente. 2 horas depois. Vamos, gente, retornando. Capaz de estender a expectativa de vida até após a própria morte, não é? Esse foi o começo de tudo. E temos estado assim desde então. Só você e eu. Os mercenários ouviram toda a história e entenderam o que a Ellen tem feito com o Austrália por todos esses anos. Pauline finalmente intervém, perguntando o que Zephaniah fez. Ellen responde, dizendo que depois de todo esse tempo, ela nem sequer se lembra. Mas esse é um fator tão importante em sua existência que a possibilidade de os mercenários terem trazido mais Austrália a cega mais uma vez. Isso pode mudar tudo. Pauline, você encontrou mais? Não encontrei. Se passaram 100 anos, não é? Te fazendo assistir seus filhos falhando de novo e de novo. Toda essa perda de tempo. Valeu a pena! Caraca, maluco. Ô, louco. Esse Austrália agora é da Flo, e ela descobriu que o grande segredo nunca foi sobre dominar o mundo, nunca foi nem sobre vingança, não foi sobre nada, mas pode ser sobre algo, sobre o que a Pauline acreditava que a administradora estava fazendo. Ela pode fazer o que quiser. A recomendação do Angie é minerar cada miligrama desse Austrália na caverna onde ele foi encontrado, levar de barco até o meio do oceano e jogar na trincheira mais funda possível. A decisão é da Flo, mas se ela quiser ficar com o metal, o Angie não pode ajudá-la, porque ela nunca vai conseguir se livrar dele. E esse nunca talvez signifique nunca mesmo. Del sai da sala, apenas para ser abordado pela Pauline logo em seguida, perguntando se ele conhece alguma trincheira bem funda. E então eles pegaram todo o Austrália da caverna e jogaram no mar. E é por isso que o Soldier precisa do dinheiro emprestado pela máfia coreana. Ele já se preparava para contar ao mago outra história do porquê ele precisa desse dinheiro todo, apenas para ser lembrado de que eles estão sendo torturados. O que o Soldier mal reparou por estar tão acostumado com tortura, diferente do Merasmus, que literalmente morreu. Só o Soldier pode ver sua forma de espírito. Então se ele ganhar um tempo, o mago pode soltar uma bola de fogo e libertar os dois. Por sorte não foi necessário, porque o Heavy invadiu o galpão e com a ajuda do Sniper colocou os mafiosos em impasse. Ao ouvir que ele chegou tarde, pois um dos seus amigos já está morto, o Heavy retruca dizendo que nem sabe quem ele é. E quando o Soldier lembra de todas as vezes que o Merasmus os tentou matar no Halloween, o Heavy se lembra, mas não se importa. Pra felicidade do mafioso, sabendo que eles se importam apenas com o que continua vivo. Ele os deve 12.000 won, e ninguém vai embora sem que a dívida seja paga. Só que 12.000 won equivalem a 17 dólares americanos na cotação da época. A máfia capturou, torturou e matou um dos dois homens por 17 dólares americanos. O Heavy sanda a dívida entregando 20 dólares ao mafioso, que não tem troco, mas não tem problema. Agora livre, o Soldier se despede do Merasmus, que está fadado a assombrar essa fábrica de drogas por toda a eternidade. Não querendo ficar aqui pra sempre, ele sugere assombrar um tijolo, que o Soldier levará no bolso e eles partirão juntos em suas aventuras. E assim ele faz. Agora os dois companheiros de quarto estão quites.
Kitts! O Soldier invadiu a casa do Merasmus, matou o Tom Jones e o culpou do assassinato, o deixou apodrecer na cadeia por 7 anos até o resgatar para ser torturado e morto pela máfia. Isso é Star Kit! Para aliviar a situação, o Soldier tem a ideia de pegar um tijolo da antiga casa do Merasmus, que o Soldier incendiou, para que o Tom Jones o assombre, e os dois possam acompanhar as aventuras para todo sempre. Uma ideia que agrada ao Merasmus. Não é possível! A porta da invocação deveria mantê-lo preso, mas não manteve. Charles Darling é obrigado a soltar seus arqui-inimigos Saxton e Maggie para que possam lidar com a fera ancestral. O problema é que ela não é apenas uma preguiça gigante. Ela é o Megatério de Mictlan, protetora do submundo azteca. Mas se Darling usou essa trombeta para invocá-lo, talvez seja a chave para enviá-la de volta. Não é tão simples, você precisa soar a trombeta 3 vezes consecutivas. Maggie se prepara para usar a trombeta. Eu não terminei! Agora que chamou a atenção da besta, você precisa respirar pelo nariz enquanto simultaneamente expira pela boca. Isso é chamado de respiração circular. Eu tenho uma ideia melhor. Ei, monstro, que tal engolir o aperitivo? E se servir do prato principal? Na Menko, Saxton se rendeu ao álcool. Toda a glória ficou no passado. A vida agora é de um CEO solitário. Mas era isso que ele queria. Recuperar a Menko da Olivia. Ah é, a Olivia, o que aconteceu com ela? Continua aqui, e também se rendeu ao alcoolismo mesmo tendo 14 anos de idade. Desde que era um bebê, seu pai sempre teve essa fixação em dominar o mundo, e por causa disso agora ela precisa liderar uma companhia. Tudo que eles fazem é vender armas nessa sala cheia de animais empalhados, que o rei o considera como troféus que ele lutou muito pra conquistar. Mas e daí? Isso foi 1 bilhão de anos atrás, tudo nessa sala é um troféu. Se conquistar um novo, vai colocar onde? Essas palavras movem Saxton, Olivia tá certa. E por isso ela tá demitida, e finalmente tá livre, finalmente pode fazer seus próprios troféus. O problema é que Saxton tem sua guarda, então para que uma adolescente de 14 anos não fique sozinha no mundo, Saxton também se demite, entregando a Menko para o Bidwell. Senhor, eu jamais poderia... Tá certo, problema seu. Reddy, você é o novo dono da Menko. Tendo entregado sua corporação pro cara que ilustra os animais empalhados, Hale sai pela porta da frente, pronto pra fazer novos troféus. Uma semana depois, o Spy visita a casa do Jeremy. É o primeiro Natal que ele passa com seu filho, que o atende na porta apresentando suas 3 crianças. O Spy fica impressionado, inclusive perguntando se sua esposa tá em casa, pra qual Jeremy comenta que os filhos são de mães diferentes e ele é pai solteiro. Isso confunde o Spy. Como ele sustenta essas crianças se todos seus registros, documentos e até digitais foram apagados da história por segurança? É simples, Jeremy processou a cidade de Tilfort, que o indeniza por todas as vezes que ele se feriu em combate. Nesse momento, a pequena Tanya corre chorando pro Scout porque o Tommy quebrou sua tiara. O Spy intervém, dizendo ser um amigo de trabalho do seu pai e a questiona. Você sabe o que é ainda melhor do que uma princesa? Uma princesa assassina. E pela primeira vez, o rosto do Spy é revelado oficialmente. E é praticamente o mesmo rosto que a comunidade fez pra ele. A festa tá só começando e cada vez mais convidados chegam pra festejar. O Demo, sua mãe e a Highlander, Soldier, Zana e seus filhos, o Heavy, suas irmãs e sua mãe. Pollen não apareceu na festa, mas mandou um peru de Natal pros mercenários. O Pyro, que deve ter ensinado as crianças a brincar com fogo, o Dálmata do Pyro, o Arquimedes e o Babuíno do médico, o Sniper, e eu não sei dizer se essa é uma possível esposa dele ou se é uma das irmãs do Heavy, mas de qualquer forma ele também tá lá. Só falta um convidado. E ele acabou de chegar. É você! Pode entrar, irmão. Não se preocupa, tá? Estou começando, eu até guardei um lugar. Sabe, eu tô muito feliz que você pôde vir. A gente passou por tanta coisa junto e é muito bom que você sempre esteve conosco esse tempo todo. Então bora, é Natal, vamos festejar de uma vez. Mas sempre se lembre apenas de uma coisa. Nós não poderíamos ter feito nada disso sem você. E se de alguma forma você que está assistindo ainda não entendeu, esse último convidado somos nós, os jogadores que nunca abandonaram TF2 mesmo depois de tudo o que aconteceu, desde o começo que foi diferente para cada um de nós. Talvez você tenha começado lá no lançamento, quando o jogo era simples e fez sucesso por ser tão único. Talvez você tenha entrado ao ver uma das atualizações que o transformaram no jogo dos chapéus, no Natal ou Halloween, como foi o meu caso. Talvez você tenha começado numa atualização polêmica, como o Gun Metal ou o Meteor Match. Talvez você tenha começado no auge do jogo no Jungle Inferno, quando tinha atualizações toda semana. Talvez você tenha começado na crise dos bots, quando se esforçaram para acabar com o jogo.
E afinal de contas, depois de tudo isso, ainda estamos aqui. Eu vou escrever no comentário fixado um resumo da história de como eu conheci TF2 e por que esse jogo marcou tanto minha infância e adolescência. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas eu não coloquei todos os detalhes, eu vou tentar escrever com o máximo de detalhes possível. E eu encorajo vocês a fazer o mesmo. Respondam esse comentário com as suas histórias e eu prometo que eu vou ler todas. Agora, nossos mercenários favoritos, os personagens mais carismáticos de qualquer jogo online, finalmente têm um final feliz. E tudo que nos resta como jogadores é torcer por um futuro melhor pro jogo que marcou as nossas vidas. Team Fortress 2. Aí, gente. Enquanto isso, nas savanas africanas, Saxton Rei e Meg finalmente juntos enfrentam dezenas de leopardos. No entanto, a luta apenas atraiu ainda mais leopardos para a região. O único jeito de escapar é pulando desse penhasco. Mas para que eles fariam isso? Nenhum dos dois quer viver para sempre. Bom, tá aí, gente. Isso daí foi Team Fortress 2. A história, o capítulo final, finalmente terminou aqui, tá? Eu já vi o da história completa, já vi também o Team Fortress 2 é o melhor jogo do mundo. Todos esses 3 vídeos aqui desse canal eu já assisti, tá? E caso vocês não tenham visto esses vídeos ainda, tá no canal aqui do Negão, em forma de react. Tá? Como eu falei, cara, isso daqui tem um potencial gigante para se tornar uma série de sucesso, na minha opinião. Até para quem não conhece, como eu, por exemplo, toda a lore. Tudo bem que eu tô vendo esse vídeo aqui agora, mas eu não vou lembrar de todas as informações que ele passou agora, de tudo que eu vi, tá ligado? Mas de repente, em forma de série, fica uma coisa mais que dê para guardar, na minha opinião. Tá? Mas mesmo assim, eu ainda penso assim em jogar, apesar de eu ter falado aqui que eu não quero me viciar e tal, mas de vez em quando eu fico procurando alguma coisa para fazer aqui, quando eu tô realmente com algum tempinho, né? Então é uma paradinha que talvez eu até coloque pro meu filho também, quem sabe, pra ele jogar também, né? Enfim, então é isso, tá? Eu gostei pra caraca desse vídeo, como sempre tá de parabéns o Lesk, e é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!